Olá, eu sou Aparecida Ferreira e estou aqui nos estúdios para conversar com o deputado Eduardo Barbosa, ele que é do PSDB. Nós vamos conversar sobre a Semana do Idoso. Eduardo Barbosa presidiu a comissão que criou o Estatuto do Idoso, uma lei que foi originária de um projeto do senador Paulo Paim, e o deputado Eduardo comandou os trabalhos dessa comissão. Deputado, o idoso começou a ter maior importância depois disso tudo, né? Com certeza. Nós tivemos a possibilidade de estar na Câmara dos Deputados e presidir a comissão em 2003, quando nós construímos o Estatuto do Idoso, que é a lei de referência no Brasil inteiro para a garantia dos direitos à pessoa idosa no Brasil. Olha que naquela época, Cida, eu viajei junto com o relator, deputado Silas Brasileiro, e com Paulo Paim, que era o proponente, para poder discutir com os idosos os problemas que eles viviam no seu dia a dia. E nós fomos muito inspirados por depoimentos reais dessas pessoas, que tinham problemas com a sociedade, com suas próprias famílias, com pessoas, às vezes, familiares que, inclusive, subtraíam seus cartões de aposentadoria, por exemplo, retendo seus dinheiros, né? E nós vimos depoimentos dos mais diversos possíveis, muitos ligados até a maltrato, a abandono, ao desprezo da própria família, mas também vimos depoimentos maravilhosos onde os idosos queriam que o Estatuto pudesse garantir a questão de autonomia e independência do idoso, já trazendo uma diretriz nova para a sociedade brasileira, que antes que achava que idoso, depois de uma determinada idade, tinha que só ir para a igreja e para casa, né? Ou seja, ele não era mais possuidor de determinar o que era bom para ele. E os filhos, às vezes, pensavam isso para os pais. Os filhos começavam a mandar nos pais o que os pais deveriam fazer depois de uma determinada idade. Visões totalmente preconceituosas, como se as pessoas pudessem, depois de vivido um bom tempo, de já ter produzido pelo seu país e criado as suas famílias, está sendo tutelado por parentes. E uma das coisas que eles pediam justamente não a tutela, que eles continuavam querendo manter a sua autonomia, independência e vida ativa. E eram relatos de vida ativa, de todas as formas, né? Vida social, vida conjugal, vida sexual, que às vezes a sociedade privava as pessoas ou julgavam as pessoas de ter esta independência na escolha do que fazer a partir de então. Então foi um grande aprendizado. Hoje nós já temos uma nova lógica, basta a gente olhar à nossa volta, os idosos estão aí plenamente, né? Vivendo mais ativamente. Lógico que muitos ainda, pelas condições sociais do Brasil, ainda no século passado, vivendo em condições do século passado, sem os mínimos sociais que eles necessitam, sem aquilo que ele precisa de fato. E nós temos um desafio muito grande hoje. Entendido essa concepção de direito, nós temos uma longevidade real. O brasileiro está envelhecendo mais, ou melhor, ele está morrendo mais tarde, e nós temos agora uma grande dificuldade de abrigos para idosos sem referência, abrigos para idosos dependentes por doença, por algum tipo de comprometimento, né? E nós não temos no Brasil uma política de cuidadores de idosos, que para aqueles que estão dependentes ou doentes é necessário. E isso é um problema que tende a crescer, Cida. Por quê? Porque hoje as famílias têm menos filho, ou às vezes não fazem mais opção por ter filhos, ou às vezes nem casam mais. Então, o envelhecimento dessas pessoas trará uma exigência da sociedade de como acolhê-los quando necessário, né? E nós estamos aqui na Câmara, inclusive, discutindo muito isso, tentando influenciar o governo para a regulamentação da lei
dos cuidadores, que infelizmente não conseguimos. Foi vetado pelo presidente da República a regulamentação dessa profissão, que se faz necessário, por exemplo, né? Mas a luta vai ter que continuar insistindo nesse processo. Ontem mesmo nós aprovamos um projeto de lei na Comissão de Idoso, qual eu faço parte também, já inclusive permitindo que as famílias que adotarem um idoso, que não seja seu parente, mas que o acolha na sua casa, ele pode deduzir os gastos para aquela pessoa no imposto de renda. Então, assim como a gente já tratou de um assunto na infância e da adolescência, de ter famílias acolhedoras que adotam crianças, nós podemos criar um caminho também para adotar idosos. E tem famílias que às vezes se dispõem a cuidar, né? Mas precisa de ter algum tipo de estímulo, de incentivo para que isso aconteça. Porque senão as pessoas, primeira coisa, pensam, será que eu vou dar conta, né, de ter o cuidado que merece com as despesas necessárias? Mas isso não resolve. Isso aí é um caminho, mas nós temos que ter uma política pública, principalmente para os idosos mais pobres. Deputado, 60 anos não é muito cedo para a pessoa ser considerada idosa? Esse é um debate que muitas pessoas já estão fazendo, querem mudar, inclusive, esse corte para 65 anos. Em alguns países, inclusive, isso também muda. Eu acredito que aqui vai mudar daqui a um tempo, né? Na realidade, quando eu ajudei a elaborar o Estatuto do Idoso, eu não era idoso, né? Hoje eu já sou considerado tal, eu tenho 61 anos de idade, né? Mas não me vejo dessa forma, né? Mas posso já acessar alguns benefícios que o Estatuto dê. A vaga preferencial no estacionamento, uma fila preferencial também, né? E eu vejo que às vezes a gente precisa refletir, porque essas filas, inclusive, estão ficando muito grandes, né? Tem alguns espaços públicos que eles já estão até priorizando, os mais de 80 primeiro, para depois chegar os demais. Então você vê como era dinâmico. Em 2003, 60 anos ainda era visto como uma pessoa capenga já, né? As coisas aprimoraram, melhoraram, as condições de vida melhoraram, as pessoas estão fazendo ginástica, exercitando, cuidando da sua saúde, né? Então você vê que esses conceitos, eles são dinâmicos. Por isso que, às vezes, uma legislação ela tem que ser revista de tanto em tanto tempo. Não tem como uma legislação feita há uma década atrás ela ser pertinente para o momento histórico do dia de hoje. E quais são as principais mudanças na vida de uma pessoa que hoje tem 59 anos e amanhã vai ter 60? Você nem sente, no meu entendimento, isso, né? A não ser que você seja pego por uma doença, alguma coisa que traz uma fragilidade orgânica, física para você. Mas as pessoas já não se sentem dessa forma. Elas sabem que elas podem ser produtivas, mesmo algumas que aposentam, elas buscam outras atividades, né? E o idoso, quando ele incorpora a disposição de ter vida ativa, ele é feliz, né? O duro é quando o conceito da família e daquela pessoa sentencia o outro por causa da faixa etária. Isso é uma questão exclusivamente cultural, que tem que ser transposta, né? Felizmente, a geração que está chegando aos 60 anos, ela participou de várias revoluções de comportamento ao longo desse tempo. Por isso que vai ser mais fácil para ela admitir uma forma de vida ativa, próxima, né? Jovial, vamos dizer assim, mesmo porque tem aquela máxima maior, né? A jovialidade está na sua cabeça, né? Não está na sua limitação de movimento, uma dor aqui, uma dor lá. Você pode ser vanguarda, progressista, independente da idade. Tanto é que os grandes pensadores, eles sempre dão exemplos para nós, inclusive na velhice, demonstrando caminhos para os jovens, inclusive. Agora, o que a gente preconiza muito é que nós precisamos ainda vencer um obstáculo na sociedade. É fazer com que haja um trabalho de relação intergeracional. Há necessidade, tem alguns serviços públicos, inclusive, não públicos, que já estão colocando idosos jovens, por exemplo, num centro de convivência, onde o jovem pode ensinar novas habilidades para o idoso, principalmente tecnologia de informação, por exemplo, que tem mais dificuldade, e o idoso também ser um educador
de conceitos, de visões de mundo, de relações interpessoais, que é uma carência tanto hoje visível na sociedade, que cada vez está mais solitária, né? Isolada no seu contexto, e o idoso também pode quebrar isso numa geração que foi educada com os botões do deleta ou não, né? Então, acho que a relação intergeracional, jovens e idosos, talvez seja uma estratégia para a melhoria da sociedade. Deputado, recentemente uma rede de supermercado contratou vários idosos para diversas tarefas, o que foi uma novidade no mercado de trabalho. A tendência é isso aumentar. Engraçado, o supermercado que eu compro tem umas 2 caixas idosas. E você sabe que eu, quando vejo que elas estão lá, eu procuro elas. É interessante. Por quê? Porque é isso, mais calmo, mais sereno, não tem aquela aflição, aquele trabalho que ela tenha de consciência da necessidade. Ela estabelece uma relação com o freguês daquele supermercado ali, educada. E tem aquele velho ditado, né? Um gambá cheira o outro. Então você sente, né, que aquela pessoa, ela vai compreender você também, né, nas suas necessidades, nos seus questionamentos, nas suas dificuldades, né? Então, isso é muito interessante quando o mercado está atento a isso. É o que a gente trabalha dentro do conceito hoje, que as empresas elas têm que assumir também o pluralismo das pessoas na sua organização, né? E tem empresas, inclusive, que isso é uma cultura empresarial. Elas, quando vão admitir os seus funcionários, elas vão procurar um jovem, elas vão procurar um negro, elas vão procurar um idoso, elas vão procurar uma pessoa da população LGBT, porque já dá uma cara nova e diferenciada para a empresa. E todos os fregueses dessa empresa vão ter, de alguma forma, uma identidade estabelecida. Identidade é tudo para início de prosa. Muito obrigada ao deputado Eduardo Barbosa, presente aqui em nossos estúdios. E aos idosos, aquele abração, né? Vamos ficar firmes, rígidos e fazendo tudo que a gente tem vontade. Um grande abraço para vocês.